O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chegamos na solenidade de Pentecostes. Depois de caminharmos 50 dias após a Páscoa, hoje nós podemos dizer que esta é a festa da plenitude da Páscoa, o Pentecostes. Nasce a igreja, a missão da igreja é uma missão guiada sempre pelo Espírito Santo. Primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, começa dizendo assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que Pentecostes que é este que os discípulos aqui estão reunidos? Na Bíblia, a festa do Antigo Testamento, a festa de Pentecostes, é uma festa judaica. Nós temos 3 grandes festas que os judeus se dirigem a Jerusalém, além de outras menores: a festa da Páscoa, que é a maior, a festa das tendas e a festa do Shavuot, que é a festa de Pentecostes, a festa de 7 semanas. 7 é a plenitude na Bíblia, é 7 vezes 7 mais 1. São 7 semanas após a Páscoa. É a festa então do Shavuot, a festa das semanas. Depois, esta festa de Pentecostes, ela foi a festa das colheitas. Como assim? Uma festa agrícola. Pentecostes era quando nós apresentávamos para Deus o melhor dos frutos plantados, as primícias, os primeiros frutos se apresentavam a Deus. E depois ela se tornou, como aqui nos Atos dos Apóstolos é dia de Pentecostes, é a festa da lei. Recordávamos então a lei que foi dada a Moisés. E lá no dia que aconteceu a entrega da lei a Moisés, todos esses fenômenos, essas manifestações que acontecem na primeira leitura, acontece lá com Moisés. Barulho, vento forte, tudo aconteceu lá no Antigo Testamento. E aqui então hoje eles estão reunidos nesse dia da festa da lei. Veio então um vento forte, barulho, ventania, e encheu aquele lugar onde eles se encontravam e pousaram sobre eles
como línguas de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. As línguas de fogo se repartem e pousam sobre cada um deles. Reparte, mas não diminui. É como o amor de Deus, que chega a todos nós, mas não perde nada. Tem gente que às vezes fala assim: nossa, mas eu já amei tanto uma pessoa, ou já eu dedico tanto amor por tal pessoa, eu não consigo dar mais amor para o outro. Não é o amor do Espírito Santo. O amor do Espírito Santo reparte e não diminui, se doa e não se cansa, se dá sem pedir nada em troca, sem ficar mendigando, só amo sem me amar. Portanto, não é um sentimento, é muito mais do que isso. É dar a vida, é oblativo, é caridoso, como nós cantamos na sequência que foi escrita pelo arcebispo de Cantuária no ano de 1200, essa sequência tão bonita. O Espírito Santo é consolo da alma, é alívio, e a gente tem que pedir sempre: vinde Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, como é uma festa judaica, Jerusalém estava cheia, porque havia gente de todo lugar. E judeus que viviam em outras regiões, normalmente já não falavam mais a língua, falavam normalmente o grego. Então lá tinha cretenses, gregos, da Macedônia, de Tiro, do país, de todo lugar tinha cretenses, estavam lá. Então cada um falava um dialeto, uma língua, e o Espírito Santo que pousa sobre os apóstolos é o Espírito do entendimento. Quando eles falam, todos entenderam a mensagem, porque a mensagem do Evangelho é a mensagem do amor, e a linguagem do amor todos entendem. Por isso, chegando aqui, todos entenderam e ficaram maravilhados pelo que o Espírito Santo pode fazer. Na segunda leitura, que é São Paulo escrevendo aos Coríntios, diz assim: a diversidade de dons. O Espírito Santo, ele não tem 7 dons. 7 dons é como se fosse aquela plenitude que nós pegamos em um dos profetas, que eles falam dos 7 dons, importantíssimos. Então o Espírito Santo nos dá o dom do temor de Deus, o dom da ciência, o dom do conceito, o dom do entendimento, o dom da sabedoria, e assim por diante. Mas você dizer que o Espírito Santo só tem 7 dons, é como se você queresse prender o Espírito Santo em uma gaiola. O Espírito Santo continua soprando dons em todo o tempo e lugar. Então há uma diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Ele vai soprando, vai nos dando dons, mas o mesmo é o Espírito Santo. Não dá para entender, vamos continuar, a diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, seja na igreja, mas é o mesmo Deus que realiza todas as coisas. A igreja é o corpo místico de Cristo. Nós somos membros do corpo. Você não é o corpo, você é membro. A igreja é de Cristo, nós somos membros. Não dá para entender um cristão fora da igreja. É como se você ficasse sem o seu membro, sem o seu corpo, vamos dizer assim. Cristão de verdade, ele está unido na igreja. O corpo nosso é a igreja, e é ali que nós temos que estar. Não tem como entender alguém batizado, católico ou cristão fora da comunhão, da eclésia, da igreja. É ali que o Espírito Santo em nós realiza também os seus dons. Evangelho de hoje, nós já ouvimos na Páscoa, é domingo de Páscoa. Ao anoitecer,
Os apóstolos estão com medo, todo mundo fechado na casa, com medo de acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Cristo. Vamos nos trancar, é melhor. Não dá para ficar arriscando a vida por qualquer coisa. Jesus foi pregado na cruz. O medo de ser pregado também, o medo de acontecer comigo, o mesmo que aconteceu com ele. Não dá para a gente ficar saindo por aí falando que a gente segue o Cristo, porque ele foi crucificado. O medo pode fazer isso para a gente. Depois que os apóstolos recebem o Espírito Santo, não há mais medo. Eles pregam com todo o poder. Há uma multidão que é evangelizada. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Não há mais medo. Tudo é amor. Tudo é doação da vida, sem medo. E nós também não devemos ter medo de falar de Jesus. As nossas casas hoje, antigamente a gente entrava em casa e partilhava. Nossa, meu dia foi assim. Nós perguntávamos para os filhos: olha, como foi hoje na escola? Dávamos risada. Ontem eu falava, celebrando no alto de uma serra, lá na capelinha da Furna de São Domingos. Era gostoso quando a gente chegava, que eu imagino que a casa de Nazaré, onde estava Maria, onde estava Jesus e José, além de ser uma casa de muita oração, devia ser uma casa que dava risada, alegre, o dia inteiro. Porque quando a Sagrada Família entrava em casa, você acha que eles não passavam um perrengue lá fora de casa? Ah, ele passava. Como você passa no teu trabalho, na sua pastoral, no relacionamento com as pessoas. A gente passa muitas dificuldades, provações. A Sagrada Família também passava. Você acha que José lá na carpintaria não atendia uns caras chatos? Claro que atendia. Paciência. Mas quando entrava em casa, fica para fora. Aqui em casa, o que fala o Evangelho? A paz esteja convosco. Hoje, a gente entra em casa fofocando. A gente entra em casa xingando. A gente entra em casa ficando. Se você entra às 6 da tarde e você vai dormir 6, 7, 8, 9, 10, 11. O pessoal hoje dorme mais tarde. Meia-noite, você tem 6 horas acordado dentro de casa. Dessas 6, 5 você fica no celular. 1 hora, em 30 minutos você xinga, meia hora você come, vendo televisão. Como que você quer que a sua casa tenha paz, ou Espírito Santo, vivendo assim? Você está lá vendo TV, teu filho passa para cá, passa para lá, fica no quarto com a porta fechada, na internet, você nem sabe. A tua casa é um labirinto que nem você conhece. Você conhece alguns cômodos, chamados sala, banheiro, porque precisa, né, quando você não tem no quarto, e um lugar para dormir. É o máximo que você conhece. Tem outras partes da casa, como a vida dos que estão lá, que você não conhece mais. Tem vida lá dentro que a gente não conhece mais a história. A casa é o lugar de chegar e partilhar, lembrar das coisas boas que a gente viveu. Nossa, olha a nossa família, né? Às vezes a gente fala: nossa, sempre no final do ano eu reunia toda a minha família para celebrar uma missa da minha ordenação. Hoje é difícil reunir todo mundo. Então, chegar dentro de casa e perguntar para os filhos: como foi na escola? O que você aprendeu hoje legal? A esposa e o esposo partilhar as coisas. Partilhar. É como os dons do Espírito Santo. E aí a gente vai crescendo. É assim que deve ser. Não fica levando para sua casa os instrumentos do demônio. Porque é isso que nós estamos levando para casa: xingamento, palavrão, desânimo. Depois a gente não sabe por que eu estou depressivo. A casa é para levar o Espírito Santo, a alegria.
Vá assistir um filme que presta, tanta coisa boa, e não que não presta. Por isso que eles estão com medo lá dentro. Está todo mundo com a porta fechada. E a pior porta fechada, e a mais difícil de abrir, é a porta do teu coração e da tua cabeça. Uma cabeça fechada tem dificuldade de abrir o coração. O Espírito Santo ilumina a cabeça para você abrir e abrir o coração. Quem tem uma cabeça aberta tem um coração pleno, doador, sem esperar nada em troca, caridoso. Jesus aparece ressuscitado, nada mais nos impede de atravessar as coisas materiais, e ele se coloca no meio da comunidade e diz, não é a tradução certa aqui, a paz esteja convosco, é shalom, a paz esteja com você. Shalom não é qualquer paizinho, não é uma paz assim de momento, eufórica, uma paz de comédia, é a plenitude da paz. Shalom é o que ele fala. Eles que estavam com medo não estão mais, porque o Senhor está no meio de nós. Quando a gente entender que o Senhor está no meio de nós não vamos ter mais medo de ser igreja. Ele mostra, porque o ressuscitado é o crucificado, mostra as suas marcas. Você já mostrou para o seu filho, para a sua filha? Você já mostrou as suas marcas para eles? Tem filho hoje crescendo, tem filha hoje crescendo, e não sabe que você tem marcas. Isso é uma pobreza. O menino vai se formar e vai ser um jovem, uma jovem fraquíssimo. Hoje a juventude é muito fraca. Você já mostrou as marcas para ele no seu joelho, quando você rezou por ele? Você já mostrou as marcas da sua mão, que você teve que puxar enxada, que você queimou na panela fazendo comida para ele? Você já mostrou as rugas que você lava a mão por ele? Se eles não conhecerem as suas marcas, meu filho e minha filha, eles não vão estar nem aí para o que você faz. Daqui a pouco você morre, só está preocupado na sua herança. Você tem que mostrar as marcas do amor, porque depois eles vão passar isso para alguém, que é os seus netos. Jesus mostrou as marcas. Olha, foi por você. Está vendo? Aqui. E aí então, depois de ter feito isso, Jesus disse de novo a paz e disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ninguém na igreja deve se excluir do envio. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Hoje é a missa de envio. Vai fazer alguma coisa de bom. Para de ficar fazendo coisa ruim. Se Jesus constituiu a igreja, é para te enviar, é para você fazer parte. Assume alguma coisa de bom. Ninguém pode dizer que não tem tempo. Não tem tempo maior do que esse aqui. O teu trabalho, o tempo lá de estudo, o que for importante, mas esse tempo aqui, um dia você vai ficar com saudade. Aqui é precioso. Sim, o Pai te enviou. E aí Ele vai soprar o Espírito Santo. No dia da Páscoa, hoje nós recebemos o Espírito Santo. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebe. Nós temos o Espírito Santo em nós. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem reter, eles serão retidos. Só você pode impedir de ser perdoado. Só não é perdoado quem se fecha. Só perdoado quem não se abre para o Espírito Santo. Só não é perdoado quem não ama. É nós que abrimos as portas para o perdão. Que Jesus nos ajude nesse dia tão bonito e festivo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja seria
uma instituição sem alma. Imagina a gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.